Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de João 2, 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dize isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nos até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse dia do Senhor, o Evangelho desse dia nos convida a meditarmos. Primeiro, que Jesus foi convidado, não só ele, mas Maria e seus discípulos. Então, hoje o Evangelho nos convida a meditarmos nisso. Era uma ocasião especial, um casamento. O Evangelho nos convida a meditarmos nisso, em convidarmos Jesus. E junto com ele vem os discípulos, vem Maria, vem todos aqueles que estão servindo junto com ele. Esse é o primeiro ponto que o Evangelho nos convida a meditar. O segundo ponto é a intercessão de Nossa Senhora, porque é para ela que é falado que eles não têm mais vinho. E ela vai até o encontro de Jesus e fala para ele: "Eles não têm mais vinho." E o Senhor diz a ela, Jesus diz a ela: "Por que me diz isso? Minha hora ainda não chegou." Mas Maria diz àqueles que trabalham, aos servos, "Fazei tudo o que eles vos disser." E aí o Evangelho nos leva para meditar em algo mais profundo, que são aqueles que servem, aqueles que ouvem a voz de Jesus, que ouvem a voz de Maria. São esses que presenciam o milagre. São aqueles que servem, que enchem as talhas, são os que servem o vinho, e são estes também que sabem, que têm a alegria de primeiro ver o milagre acontecer. São esses que servem, só os que servem têm essa alegria. Os que servem são esses que veem o diálogo de Maria e Jesus. Os que servem são aqueles que obedecem à ordem de Maria. Os que servem são os que obedecem à ordem de Jesus. E são esses que servem, que também têm o primeiro contato, são os primeiros a ver o milagre acontecer. Então o Evangelho nos convida nesse dia para meditarmos nisso. O mestre-sala, os convidados, eles não sabiam do milagre, mas os que estavam servindo sabiam. Então o Evangelho desse dia nos convida para essa alegria, para a alegria de servirmos.
para a alegria de termos o contato com Jesus, para a alegria de sermos os primeiros a experimentar os milagres. O Evangelho finaliza dizendo que os discípulos que também estão a serviço de Jesus, eles veem e creem. Isso fortalece a fé. Então, ver os milagres fortalece a nossa fé. Então, o Evangelho desse dia nos convida para isso, para meditarmos nisso, no serviço. Mas o Evangelho também nos convida a meditarmos para uma outra situação. Jesus, ele é convidado para a festa. Mas quando Nossa Senhora fala para ele a dificuldade daquela ocasião, ele deixa de ser convidado para ser o Senhor daquela festa, daquela casa, daquela situação, porque ele passa a dar as ordens. Então o Evangelho também nos convida para isso, para servirmos e para convidarmos o Senhor, não para Ele ser apenas convidado, mas para Ele ser Senhor de todas as nossas coisas. E quando Ele é o Senhor de todas as nossas coisas, Ele dá as ordens. Então que nesse domingo, dia do Senhor, o Espírito Santo nos conduza, anime o nosso coração para o servir. Que possamos nesse dia pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê a graça de termos esse contato com Nossa Senhora, de experimentarmos a sua intercessão. Que Ele nos dê a graça de animar o nosso coração para servir, para desejarmos ver os milagres de Deus, para desejarmos nos pormos a serviço dEle. Que alegria poder compartilhar esse Evangelho, que alegria poder dizer para você que aqueles que serves são os primeiros a experimentar os milagres. Os que servem são aqueles que observam, que experimentam o diálogo de Maria e Jesus. Os que servem são os que se alimentam desse milagre e aumentam a sua fé. Mas não somente para eles, não, mas para todos aqueles que estão sendo servidos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para o seu servir, nos conduza para a alegria de estarmos com Ele e com Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.